Olá, meu nome é Thaisa Stephanie, curso História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou bolsista no Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado. Nesse vídeo, demonstrarei como o indígena é representado em um conjunto de livros didáticos, publicados durante o período da ditadura civil-militar brasileira. Nesse livro de Organização Social e Política Brasileira, do ano de 1969, encontramos uma unidade sobre o quadro populacional brasileiro, e nela um subtítulo denominado O Elemento Indígena, com o seguinte trecho: Havia índios de pequena estatura e extremamente feios, enquanto outros, ao contrário, apresentavam fisionomia agradável e compleição alta e esbelta. Em outro livro, de julho de 1972, que nas primeiras páginas faz menção ao Sesquicentenário da Independência do Brasil, quando apresenta a temática Formação Étnica do Povo Brasileiro, escreve sobre o indígena. Revelaram-se, infelizmente, mentirosos, trapaceiros, ladrões, preguiçosos, e, havendo uma oportunidade, fugiam sistematicamente de seus senhores. Em mais um livro do ano de 1972, intitulado História Fundamental do Brasil, na sua quarta edição, é possível encontrar diversas páginas que expressam o indígena como selvagem, reduzindo-o a um comportamento agressivo, como na página 76. O indígena, inicialmente amistoso para com os portugueses, tornara-se hostil, destruindo plantações e povoados, e usam esse comportamento para justificar as dificuldades de colonização, como por exemplo na página 74. A dificuldade de iniciar a produção com recursos precários, a hostilidade indígena, os naufrágios, o problema de mão de obra, a continuação da pirataria francesa, muito contribuíram para dificultar a colonização. Ainda nesse livro, encontramos trechos que exaltam a miscigenação, como se essa fosse a grande contribuição do indígena para a população brasileira. Na página 58, com a seguinte frase: Nessa grande fazenda, onde vivia a família patriarcal, formou-se um ambiente propício para as misturas étnicas e culturais entre os três elementos formadores de nosso povo: o branco, o negro e o índio. E na página 158, onde o livro destaca que uma das influências do indígena foi o aparecimento do mameluco nas áreas de pecuária. A forma didática aplicada nas atividades das obras não contribui para o ensino criativo e reflexivo da história. Muito pelo contrário, exercita somente a memorização de informações. Como a atividade da página 17, que é apenas um reflexo da página 13. Além disso, nas duas páginas, podemos perceber, através das imagens, uma forte representação estereotipada do outro, o não branco. Outra problemática presente nos livros didáticos é o silenciamento dos povos indígenas, que são frequentemente esquecidos na escrita da história do Brasil, ou relegados a determinado período histórico. A maioria dos exemplos que apresentei até aqui dizem respeito à história da colonização, e essa lacuna historiográfica fica visível no livro didático História do Brasil, Império e República, de 1979, onde a única menção aos indígenas é no capítulo 12, que expõe conteúdo de caráter literário e artístico. Na página 87, temos a menção à obra O Guarani, de José de Alencar, e na página seguinte, a pintura de Vítor Meireles, sobre uma das primeiras missas em solo brasileiro. Na pintura, diz o texto, há a presença de índios. Hoje o acesso à informação tem se tornado cada vez mais facilitado, mas na época da ditadura não havia tanta facilidade. Sendo assim, o livro didático era uma das principais fontes de informação dos alunos. Nilton Muller Pereira afirma que o livro didático pode ser considerado uma importante ferramenta para a transmissão da cultura e para o estabelecimento de representações sobre quem somos e sobre quem são os outros. O problema é quando representamos o outro de forma estereotipada e generalizadora, como é possível perceber nos trechos desses livros didáticos que destaquei. Dessa forma, os livros acabam por transmitir a perpetuação de uma história branca e eurocêntrica, que silencia a história indígena e vulgariza a percepção de quem teve contato com esse material sobre quem é o indígena.